Hoje nós vamos aprender o mais fundamental, que é o alfabeto em espanhol. E por que aprender o alfabeto espanhol? Por quê? Porque o espanhol e o português são idiomas tão parecidos, são idiomas primos, nós chamamos, né? E às vezes a gente pensa que por ser tão parecido é muito fácil falar. Mas esse é um grande erro. Por quê? Porque é parecido, mas às vezes as letras se pronunciam de forma diferente. É parecido, tem palavras iguais? Tem. Mas às vezes as palavras têm significados diferentes também. E outra coisa, o espanhol é um idioma totalmente fonético. O que quer dizer? Que nós pronunciamos muito bem todas as letras da palavra. Diferente do português, que nós deveríamos pronunciar, mas a gente tem aquele jeitinho brasileiro, né? Por exemplo, a gente fala assim, ó, a gente tem escrito assim, boa noite, né? Mas se alguém fala para você boa noite, você fala assim, que pessoa estranha, né? Porque o normal que é boa noite, né? Boa noite. Só que no espanhol, nós não temos esse jeito de falar e não podemos falar assim, porque senão se entenderá de outra forma. Então, por exemplo, a mesma coisa que eu falei, eu falaria assim, buenas noches, ok? E eu vou ensinar para vocês agora todas essas letras do alfabeto e como a gente pronuncia essas letras ou junções de letras, ok? Em primeiro lugar, eu quero falar para você que, em espanhol, o alfabeto, ok? Vou escrever aqui para a gente identificar o que nós estamos vendo. Ele é feminino, ou seja, todas as letras do alfabeto espanhol são femininas. As letras são bem parecidas com o português, tem alguma letra diferente apenas, ok? Ou algumas letras diferentes, mas eu vou escrever todas elas para você, vou pronunciar todas elas, você vai pronunciar comigo, vamos praticando, ok? E depois eu vou ensinar para vocês, ou para você, ou para vocês, eu não sei se você é um aluno 2, ok? Vou ensinar para você a junção dessas letras e como se pronuncia. Então, quando você vê uma palavra em espanhol, você já vai saber falar, opa, é assim que eu falo essa palavra, ok? Então, vamos lá. Começamos por a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I. Não se preocupa por quê? Porque eu vou escrever rápido aqui, mas nós já vamos voltar em cada uma delas e eu vou explicar cada uma delas para vocês, ok? Cada uma delas para vocês. I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, ok? Então a gente vai agora praticar cada uma delas e depois eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas e vou dar exemplos para vocês de palavras com essas letras, ok? Então vamos lá pela primeira letra. Letra A, letra B. Vou parar na letra B só para dizer uma coisa. Bom, primeiro vamos pronunciar e depois eu volto em cada letra e nós vamos falando um pouquinho de cada uma delas, ok? A, B, C, D, E fechado, não é E fechado, porque em espanhol não existe ok? E, F, G, letra G, ok? H, I, J, vou colocar aqui I latina, você vai marcar ela aí e depois você vai entender o porquê, ok? J, agora nós falamos J, ok? J, K, L, M, N, N, que corresponde em português a NH, ok? O, P,
agora essa letra aqui, o som dela parece um palavrão em português, mas em espanhol não é nem palavrão, porque não tem nada a ver, ok? A gente pronuncia o que como Q, ok? Q. R não é mais R, agora é R. R. S. T. U. V. W. X, ok? X, nós falamos X. Y. E letra Z, ok? Y, que é Y, e Z seria a letra Z, ok? Agora eu vou explicar cada uma delas para vocês, ou para vocês ou para você, ok? O importante é que você faça curso, não importa se é uma ou duas pessoas, mas é importante que vocês façam e aprendam e pratiquem, e se são dois, melhor ainda, porque vocês praticam entre vocês, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a letra A é uma letra normal, mas eu tenho que lembrar o seguinte, em espanhol, o A, ele tem um som bastante aberto. Então, por exemplo, eu não tenho em espanhol esse som que a gente tem em português, que é esse som não existe em espanhol. Então, por exemplo, se eu tenho o nome Ana, né, como tem em português, o nome Ana, então eu não tenho esse som. Em espanhol sempre será assim. Ana. Por exemplo, a palavra cantor em espanhol é cantante, né? Então não vou ler assim, cantante. Eu tenho que ler cantante, ok? Já que eu falei em cantante, em cantor, vamos falar a palavra canción. Ok? Então não vou ler assim, canción. Eu vou ler canción. Bem aberto, ok? Por exemplo, a palavra amanhã ou manhã. Em português nós temos amanhã, né? E manhã. Em espanhol nós temos uma palavra para as duas coisas. E essa palavra a gente vê pelo contexto. Por exemplo, é a palavra mañana. Lembra que esse N com um tio em cima, né? Esse é um tio. Ele significa, em português, o NH. A pronúncia seria do NH. Então não vou ler assim, mañana, para amanhã ou para amanhã. Eu vou ler mañana. Bem aberto lá. Mañana. Ok? Então não esqueça nunca. O A sempre aberto. Não temos mais aquele som de ok? Por exemplo, falei de maçã. Vamos escrever maçã em espanhol e vamos pronunciar. Seria manzana. Ok? Manzana. Eu estou colocando a língua para fora aqui no Z. E nós só vamos chegar lá. Eu já vou explicar para vocês e eu vou usar esse exemplo de novo para vocês entenderem, ok? Simplesmente agora eu quero me concentrar no A, que não é senão é A. Manzana. E realmente o espanhol, assim, ele é o idioma mais agudo, porque a gente fala um pouco mais nasalizado ou nasalado, mas é assim mesmo, ok? Estaria errado se a gente falasse man, porque não existe esse som em espanhol. Vamos lá. Letra B. Letra B. Por que eu vou falar da letra B? Porque às vezes você pode ter aprendido aí no Brasil sobre essas letras, ok? Ou com algum professor que seja da América Latina ou da América do Sul, e eles vão dar referência do país deles. Mas o que eu estou ensinando para você aqui é o espanhol estándar, que é o espanhol da Espanha. O espanhol só da Espanha é o espanhol estándar. Em primeiro lugar, o espanhol e o castelhano são o mesmo idioma, ok? É porque o castelhano saiu aqui de Castilha, ok? Que é da Espanha, por isso tem esse nome, castelhano. Mas o espanhol e o castelhano não são idiomas diferentes, são o mesmo idioma. Mas eu estou ensinando para vocês o espanhol estándar, ok? Então vamos lá, letra B. Por que eu falo da B?
Porque, por exemplo, se você falava com um professor da América Latina, ou algum professor que você aprendeu espanhol no Brasil, ele vai falar assim para você: em espanhol, a letra B e a letra V têm o mesmo som. Então, por exemplo, se tem a palavra vaca, ele vai dizer para você assim: em espanhol nós não lemos vaca, nós lemos vaca. E realmente, se você escutar alguém da América do Sul falando, ele vai falar vaca. Mas não, nós sim fazemos a diferenciação entre B e V. No espanhol standard nós não vamos ler vaca, nós vamos ler vaca. E o mesmo seria com a palavra, por exemplo, boca. Você pode escutar alguém da América Latina falando e eles vão falar boca, mas o espanhol correto não é boca, é boca. Vaca e boca, ok? Nós sim fazemos diferença entre V e B. Por exemplo, nós não falamos aqui, na Espanha não falamos. Tem uma cidade bastante conhecida que eu falei para vocês que eu até morei lá vários anos, praticamente a metade do tempo que eu estou aqui. Nós não falamos Barcelona, ok? Não falamos assim, nós falamos Barcelona. E nós não falamos também, a camisa que eu estou aqui onde eu moro agora, nós não falamos assim. Vou escrever aqui primeiro, ok? Nós não falamos Valência, nós falamos Valência. Valência, ok? Então, muito atento entre B e V, porque sim tem diferença. Ah, lembrei de outra palavra. Por exemplo, já escutei muitas vezes pessoas da América Latina falando assim, sobretudo da Venezuela, essa palavra que escreve igual em português e se fala lobo, lobo. Mas já escutei falarem lovo. Mas não, é letra B, lobo, ok? Vamos lá, vamos para letra C, letra bastante importante e eu vou ensinar para vocês uma coisa. Letra C, vamos ler com uma cor aqui mais fraca, vamos por uma cor preta que é mais forte. Aqui, letra C. Por que coloquei letra C? Porque nós podemos falar o C normal, ok? Com CA, K, CO e Q. Nós vamos falar normal. K, CO, Q. Mas com a letra CE e CI, nós podemos falar C e SI. Mas aqui na Espanha, nós quando temos a letra CE e CI, nós fefeamos. O que é fefear? É falar com o acento que nós falamos na Espanha. Por exemplo, no Brasil a gente fala a mesma palavra de diversas formas, dependendo da região. Então aqui na Espanha nós fefeamos. Nós colocamos a língua entre os dentes para falar o C e o Si. Então nós falamos fe, fi. É bem suave. Fe e fi. Não precisa tirar a língua. É fe, fi. Ó. K, C, Fi, Co e Cu. K, C, Fi, Co, Cu. Ok? Letra D, muito importante. Letra D não é igual? É igual, mas nós temos que fazer uma correção de uma D com uma vogal que nós falamos em português, que em espanhol seria errado. E eu já escutei muitas vezes os brasileiros falando dessa forma errada. Por exemplo, falamos da, de, em português, né? De, do e do. Da, se fala igual em espanhol. De, fala igual. Do e do falamos igual. Mas de, nós não falamos de. Não existe de em espanhol. Seria sempre de, ok? Por exemplo, eu não falo dia, eu falo dia, ok? Porque se falar dia, está errado, não se entende, então é dia. A mesma coisa também, não é Dios, é Dios, Dios.
Não é adiós. É adiós. Adiós. Não é dinheiro. É dinheiro, ok? Dinheiro, não dinheiro. Dinheiro. Dia, adiós. Adiós aqui, Deus e dinheiro. Então, toda vez que você tiver DI, será sempre di. Por exemplo, outra palavra. Não é diferente. É diferente. Diferente. Ok? Vamos continuar com outras letras. Vamos lá. Depois da letra D vem a letra E. Por que eu coloquei a letra E? Porque em espanhol nós não temos E, como em português. Por exemplo, quando a gente coloca o acento na letra E em português, nós pronunciamos E. Em espanhol não acontece isso, não existe vogal aberta, sempre será fechada. Nós temos sim acento nas palavras, que nós chamamos os acentos, sempre esse acento nós vamos chamar de tilde, ok? Nós temos, mas ele não muda a pronúncia da palavra, senão que ele apenas serve para nos dizer onde está a sílaba tônica daquela palavra, ok? Então é só para marcar, mas não muda. É verdade que nós temos palavras, por exemplo, essa palavra aqui, ele, e temos essa palavra ele, com acento. Nós vamos pronunciar igual, ele com acento e ele sem acento. O significado é diferente. Aqui é o e aqui sempre será ele, ok? O artigo e ele, sujeito, o pronome pessoal da terceira pessoa, ele, ok? E mais pronunciamos igual, ele e ele. Não temos sempre será e, ok? Vamos lá. Letra F é igual apenas nós pronunciamos F e não F, ok? E a seguinte letra é a letra R. R, sim, não é mais letra G, é letra R. Por exemplo, o nome Renata em português, né? Renata. Então nós vamos pegar aqui esse R. Então a letra G sempre vamos pronunciar R, mas com a H, ok? Go e Gu. Agora com GE será Re e com GI será Ri. Por exemplo, vou colocar duas palavras aqui para a gente entender esse Re e esse Ri. Por exemplo, gente. Não é mais gente, agora é gente. Gente, ok? Como se estivesse falando assim, ó, com uma RE. Gente. Mas eu escrevo assim e pronuncio assim, gente, ok? E com a letra GI também, ri, ok? Por exemplo, fi, ra, fa. Ri, como se pronunciasse assim, ó. Ri, ra, fa. Se escreva assim, mas pronuncio ri, ok? Re, o nome da letra, mas pronuncio re e ri. Ga, re, ri, go, gu, ok? Vamos lá. Está vendo que é bem diferente do que a gente imaginava, né? Vamos lá. Letra H. Letra H em espanhol nós chamamos de letra H, ok? Não é gaúcha, mas é H. Então a letra H, ela não tem som de nada, ela não tem som nenhum. Ela está, mas nós não pronunciamos ela. Por exemplo, nós temos a palavra fome em espanhol que nós escrevemos da seguinte forma. Okay? Mas nós não lemos hambre, nós lemos como se não tivesse esse H aqui, hambre, ok? Significa fome. Anota aí que é uma nova palavra. Tem palavras que eu vou dando para você que são palavras novas do vocabulário, ok? Hambre. Escrevemos com H, mas não pronunciamos H. Sempre será hambre, que significa
fome, ok? Vamos lá, continuamos, letra I é normal, ok? Mas nós temos agora a letra J, que em espanhol se chama J, como se fosse assim, ó, a pronúncia é como se fosse assim, J, ok? Não é a polícia aí, creio que é a Rota de São Paulo, né? Mas é letra J, ok? Então, como que fica a letra J com as vogais? Muito simples. Nós temos assim, ó. Fica da seguinte forma. Ra, re, ri, ro, ru. Sempre será assim. Ra, re, ri, ro, ru. Por exemplo, quando a gente tá escrevendo pelas redes sociais, WhatsApp e tal, em português a gente faz aquela risada assim, ó. K, K, coisa. Não precisa separado não. Vamos fazer junto aqui, ó. Em português faz K, 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 né? Agora em espanhol a gente faz assim, ó. Ra, ha, 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 ok? Assim que a gente faz em espanhol. Da mesma forma, por exemplo, he, 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 he. Ok? Ou então, hi, 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 hi. É assim. Então esse som sempre será com rota. Ha, re, ri, ro e ru, ok? Muito bem. Por exemplo, vamos lá com a letra K. Letra K é normal, letra L é normal, M normal, N também. Mas nós temos a letra N, que seria assim, letra N, vou colocar como se pronuncia em português, ok? N, letra N. E quando eu uso essa letra, que som ela tem? Ela tem o som do NH em português. Por exemplo, menino. Menino eu falo ninho, ok? Ninho. Então, sempre o N vai ter som de NH, ok? Por exemplo, vamos usar uma palavra com N, com lá N, para a gente saber essa palavra aqui, ó, que é o banheiro, banheiro, ok? Em espanhol eu digo banho. Lembrando que o A é aberto e esse seria NH. Banho. Ok? Muito bem. Letra O, normal. Letra P, normal. Agora a letra que eu falei que em espanhol não é nenhum palavrão. Letra Q. Ok? Eu falo Q. Ok? E como que eu uso essa letra? Eu uso essa letra como em português, por exemplo, com... Para falar queijo, por exemplo, queso. Ok? Queso. Em espanhol é queso. Então eu uso com QE, com QI, para falar, por exemplo, aqui, ok? Mas quando eu vou usar com o A e o O, por exemplo, quatro, toda vez que for com o A, eu uso a letra C em vez da letra Q. Quota. Com a letra O, eu vou usar com a letra C, ok? Em vez da letra Q. Letra Q seria apenas com QE e com QI. Por exemplo, quien. Quien, né? Que seria quem? Quien. Então eu uso com Q quando eu uso com UI ou UE, ok? Mas nunca vou usar ela sozinha. Muito bem, vamos para outra letra, que seria a letra R, ok? É bom destacar que nós temos dois tipos de R em espanhol. R suave, eu já vou explicar qual é. E temos a R fuerte. Você está vendo que eu estou puxando aqui a R, né? R fuerte. Só uma coisa, em espanhol, por exemplo, se você mora em algum estado que fala, por exemplo, amor, né? Puxa essa R assim, nós temos que mudar agora a nossa forma de pensar, porque esse som, amor, é como se você estivesse escrevendo com um J, ok? Para eles. Então, agora sempre vai ser o R, sempre vai ser R, R. Se você tem um pouco de dificuldade para falar esse R,
vai ter que treinar aquele exercício. Lembra do Kiko lá do Chaves, né? O Kiko quando ia chorar fazia. Então agora você vai ter que pronunciar sempre isso, ok? Por exemplo, quando é R suave? Quando nós temos um R no meio da palavra. Por exemplo, barato, caro e pero. Ok? Pero é mas. Ok? Mas. Em espanhol. Então, barato, caro, pero. Ok? É suave. Mas, por exemplo, uma palavra igual, muito parecida. Ok? Pero. Mas que tem R fuerte, ou seja, tem dois R's no meio da palavra. Que significa outra coisa, bem diferente. Ok? Aqui com um R é mas, é pero, mas com dois R nós falamos perro, perro, perro. Veja, bem diferente. Perro, que é cachorro, é diferente de pero. Pero e perro, ok? Então, quando nós temos dois R's no meio da palavra, nós chamamos de R fuerte e nós pronunciamos assim, perro, ok? Perro. E nós temos outra coisa também com o R forte, que é quando o R está no começo da palavra. Então, no começo da palavra, também nós pronunciamos como R forte, da mesma forma que aqui. Então, nós não falamos rádio, porque esse som de Rá agora é J. Então, nós falamos rádio, 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 perro, ok? Rádio e perro, ok? Então, muito cuidado. R forte, um R no começo da palavra, ou dois R's no meio da palavra, e R suave, que nós pronunciamos de forma diferente. Esqueça aquele som agora, R, que esse som agora pertence a Re, que é a letra G, ou a J, que é a letra J, porque agora a letra R é a letra R, R suave e R fuerte, ok? Vamos lá. Muito bem, uma letra bastante importante também, letra S. Nós falamos letra S em espanhol, mas por que eu quero falar dela? Porque agora a letra S, ela sempre vai ter som de S. Como assim som de S? Som de dois S's na palavra. Por exemplo, em português, quando nós encontramos o S no meio da palavra, um S só, nós falamos aquele som Z, casa. Casa, né? Mas em espanhol não existe esse som zzz. Esse som não existe. Existe apenas o som S, ok? Como se fosse dois S sempre. Não importa, por exemplo, assim, ó. Sábio, sábio, né? Sábio. Então nós temos som aqui no começo da palavra, nós falamos sábio. E se nós temos, estou falando em português, se nós temos no meio da palavra, nós falamos casa. Mas em espanhol sempre vai ser sábio e caça, como se fosse dois S aqui na hora de ler. Não importa se tem apenas uma S, ok? Por exemplo, essa palavra aqui, ó, que é a mesma em português e espanhol, tem o mesmo significado, mas nós pronunciamos de forma diferente. Por exemplo, em português nós dizemos ausente. Em espanhol não existe esse som Z, então nós temos que falar ausente, como se fosse dois S's aqui, sempre, ok? Por exemplo, é assim que se escreve em espanhol, mas nós não lemos passaporte, nós lemos passaporte, passaporte, como se fosse dois S's. Em espanhol não existe nenhuma palavra que seja escrita com dois S's, apenas com um S, e nós lemos sempre, como se fosse com dois S's, ok? Outra dica importante para você. Muito bem, letra T. Por que a letra T é importante? Pelo simples fato de que, em português, nós dizemos assim, tá, te, ti, to e tu. Muito bem, em espanhol nós vamos ter tá, te, to, tu. Mas o ti, nós nunca mais vamos falar ti quando nós tivermos a letra T e I. Nós sempre vamos falar ti. Ti. Por exemplo, eu não falo assim, tia. Eu falo tia, ok?
eu tenho que esquecer agora esse TI, como ti. Sempre será ti. Por exemplo, jogar algo fora, né? Eu falo assim em espanhol. Tirar, por exemplo, tirar la basura, jogar fora o lixo, tirar la basura. Eu não vou falar nunca tirar, eu vou colocar sempre tirar, ok? Tirar. Lembra disso sempre. Ti, ti, ok? Por quê? Porque mais pra frente nós vamos ver que nós temos esse som ti em outra palavra agora, ok? Letra U normal, letra V nós falamos UV, ok? E quando nós temos ela, nós pronunciamos como letra V em português, UV. Letra W é uma letra estrangeira, não é uma letra que nós usamos em espanhol quase, né? Mas nós pronunciamos ela da seguinte forma: UV, que seria U, doble. Doble por quê? Porque doble em espanhol é duplo. Sempre será duplo, ok? O significado. Então, UV, doble, ok? Letra X, como nós pronunciamos letra X? Pronunciamos da seguinte forma: X. E na hora de escrever, nós também lemos assim. Por exemplo, uma palavra exceto. Por exemplo, em português nós vemos exceto. Em espanhol nós vemos excepto. Nós temos que pronunciar excepto, ok? E outra letra bastante importante também, lá, I. Que agora não vai ser Y, mas nós vamos chamar de I. O, Y. Desde 2010 ela chama Y, mas as pessoas conhecem como Y, ok? Por isso que aquela hora eu coloquei o I normal, eu falei que era I latina. I latina, simplesmente para diferenciar. Então toda vez que for I, eu falo I, e quando tiver Y eu falo Y, ou então I latina. Eu vou usar na palavra normal, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma palavra que eu uso ela, que é a palavra yo, pronome pessoal para a primeira pessoa, eu falo yo, ok? Mas eu também uso Y agora no lugar de E. Quando, por exemplo, eu tenho que fazer uma conjunção, eu tenho que usar a letra E, por exemplo, eu e você. Então eu não falo assim, yo e tu. Não, eu falo yo e tu, porque Y é uma conjunção também, ok? E vamos pela última letra do alfabeto, antes de nós chegarmos a algumas letras que são junções, que significam também, que nós usamos para umas palavras importantes. Temos a letra theta, ok? Nós podemos falar zeta ou theta, mas zeta, por que theta? Da mesma forma que nós falamos CE e CI, CE e CI, lá zeta falamos zeta ou então theta. Então, por exemplo, fa, fi e fu. Desculpa, aqui com CI. Ok? Então, em espanhol será sempre assim: fa, fe, fi, fo e fu. Porque não tem nenhuma palavra espanhola que seja com CE e nem com CI. Então, seria com CE e CI. Então, seria fa, fe, fi, fo, fu. Que palavra tem com essa? Uma palavra bastante usada em português seria a palavra sapato. Então, eu posso ler sapato com som de 2 S, né, sempre, ou então sapato, mas nunca z. Não existe esse som em espanhol, então seria sempre que tiver um Z, sapato, ou então sapato. Por exemplo, a palavra cenoura. Eu posso ler zanahoria, ou então eu leio zanahoria. Deixa eu levantar a câmera um pouquinho aqui, dar uma baixadinha. Aqui fica melhor. Muito bem. Eu posso ler
Fanaúria ou então zanaúria. Zanaúria ou zanaúria. As duas estão corretas, ok? Mas nunca za. Zapato, zanaúria, nunca isso, ok? E para nós irmos para a parte final da nossa aula também, vou mostrar para vocês algumas letras que nós usamos, que já não estão no alfabeto, mas elas formam parte do nosso vocabulário, nós usamos muito ela em espanhol. Então eu vou começar aqui por uma letra duas letras que antigamente estavam no vocabulário, num dos PDFs que eu mandei para vocês aí sobre o vocabulário, sobre o alfabeto, está essa letra que se chama che, que é a junção dessas duas letras. E quando que eu uso che? Simples. Lembra que eu falei que em espanhol não existe mais aquele som agora de chi? Por quê? Porque esse som agora é dessa letra. Por exemplo, chico, que seria garoto, eu leio sempre chico, ok? Por exemplo, a palavra chocolate, eu escrevo igual em português e espanhol. Mas eu leio como? Chocolate, ok? Por exemplo, shampoo, eu leio da seguinte forma, leio e escrevo da seguinte forma. Shampoo, shampoo, ok? Por exemplo, eu quero falar a palavra peito, né? Pecho, 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 por quê? Esse som, che, pecho, ok? Por exemplo, em português, se eu não me engano, é alcachofra, né? Em espanhol é alcachofa, alcachofa, ok? Por exemplo, uma chuleta, né? Uma carne, nós falamos chuleta, chuleta, ok? Então toda vez que você tiver esse CH vai ser ch, esse som che e mais a vogal que você tiver. Por exemplo, feito, né? Olfato. Em espanhol nós escrevemos hecho, hecho, ok? Outra coisa bastante conhecida, que é os famosos churros, né? Em espanhol nós escrevemos assim e pronunciamos chu, já com a R forte, churros, churros, ok? Vamos para outra letra que nós temos junção, que seria LL, que nós chamamos de ele, né? Ele, ou então doble L, e ela tem sempre o som de LH. Mas cuidado, LH quando? Quando nós temos ela no meio da palavra. Por exemplo, a palavra ela. Nós temos a palavra ela em espanhol, que é o pronome pessoal feminino da terceira pessoa do singular, que em português nós falamos ela, em espanhol nós escrevemos assim e falamos ella, como se tivesse assim, ó, ella, ok? Então seria ela, mas nós lemos ella, porque é como se fosse LH, ok? Por exemplo, tem uma comida muito famosa aqui na Espanha, que é aquele prato de, aquela comida que é um arroz com frutos do mar, mariscos, né? Então nós falamos assim, ó, escrevemos assim, e falamos paella, como se fosse LH, ok? Talvez você tenha escutado aí da Argentina paella, mas é isso aqui, é paella. Por exemplo, frango, nós escrevemos assim, ó. Nós não lemos polo, nós lemos pollo, como se fosse LH. Tem uma ilha famosa aqui na Espanha que é... Eu escutei no Brasil falar em Maiorca, não é Maiorca, é Mallorca, ok? Como se fosse LH. Mas esse doble L também, quando usado ao princípio da palavra, nós pronunciamos de uma forma diferente. Por exemplo, em português nós falamos chave, né? E aqui nós lemos da seguinte forma, não vamos ler como LH, llave. Por exemplo, vamos pegar o nome Diego em português, Diego, né? Então quando nós falamos Diego, nós falamos G. Então esse som G nós vamos pegar e vamos transportar aqui para o L, né? Então nós vamos ler assim, um pouco mais suave, não tão forte como dia, vamos ler llave, ok? Chave, llave. Por exemplo, chuva em espanhol,
nós escrevemos assim e lemos lluvia. Lluvia, ok? Por exemplo, cheio. Essa palavra cheio nós escrevemos assim e lemos lleno. Lleno, ok? Deixa eu ver outra palavra mais com doble L ao princípio. Por exemplo, chamar, né? De chamar, nós escrevemos assim, mas nós não lemos lamar e nem llamar, lemos llamar, ok? Então são essas dicas que eu tenho para você do alfabeto e como nós pronunciamos algumas palavras, algumas letras, algumas junções de letras do alfabeto.